Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos ouvir um pouquinho sobre o relevo terrestre. Nosso planeta está em contínuo movimento e não é só o de rotação e translação, mas, sobretudo, na transformação da superfície, por meio dos chamados agentes internos ou endogênios e dos agentes externos ou exogênios. É sobre o relevo que as sociedades constroem e transformam seu espaço geográfico. É nele que estão os campos e as cidades. O relevo é irregular, com ondulações e rebaixamentos. Muitas vezes, dependendo do lugar onde moramos ou estamos, é difícil identificar o tipo de relevo. Uma das características importantes na diferenciação das formas do relevo é a altitude. A altitude de uma montanha, por exemplo, é a distância vertical entre o nível do mar, que equivale a 0 metro, e seu ponto mais elevado. Em geral, são quatro as principais formas de relevo na superfície terrestre: planície, planalto, montanha e depressão. Planícies são superfícies geralmente planas e de baixas altitudes, formadas pela decomposição e pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas dos rios, mares ou lagos. Desde as civilizações mais antigas, as áreas de planície são muito povoadas. Além de serem um relevo relativamente plano, o que facilita os deslocamentos, contam com a fertilidade dos solos devido à presença de rios. Planaltos são terrenos mais elevados que as planícies, apresentando variadas altitudes. Em geral, são bastante antigos e sofrem grande desgaste erosivo. Esse tipo de relevo é representado sob forma de morros, serras e chapadas, superfícies com topo plano. Assim como as planícies, os planaltos tendem a ser áreas de maior ocupação humana. Montanhas são as grandes elevações do terreno, as maiores altitudes da superfície terrestre. Apresentam diversas características, como o relevo acidentado e pouco desgastado. As montanhas mais jovens são originadas dos movimentos orogênicos. Também existem as montanhas mais desgastadas que se formaram há centenas de milhões de anos e hoje são mais baixas devido à atuação dos ventos, das chuvas que as modelaram. Depressões. As depressões são terrenos mais ou menos planos, situados abaixo do nível dos terrenos vizinhos, onde também predominam o acúmulo de sedimentos e o processo de sedimentação. Se a depressão estiver acima do nível do mar, denomina-se relativa. Se estiver situada abaixo, denomina-se absoluta. A maior depressão absoluta do relevo terrestre é o Mar Morto, situado a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, entre Israel e Jordânia, na Ásia. No mapa, podem ser verificadas as diferentes altitudes da superfície terrestre, ou seja, aquelas que estão acima do nível do mar. Para entender essa representação cartográfica, verifique na legenda que diferentes cores são utilizadas para elevações distintas. Então, você vai observar aqui na legenda e ver no mapa de acordo com as cores. Atualmente, dos 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície do planeta, apenas 149 milhões constituem terras emersas, enquanto os 361 milhões restantes constituem os mares e oceanos.
Em todos os continentes de hoje, temos registros de antigos mares. As grandes cadeias das montanhas são constituídas de rochas sedimentares marinhas, nas quais são encontradas conchas e outros restos de animais marinhos. Hoje, a maior elevação de terra é o Everest, com cerca de 8.850 metros. A maior depressão ou fossa da crosta é a Fossa das Marianas, no Pacífico, com 11.033 metros de profundidade. Assim, o maior desnível da crosta é superior a 20.000 metros. Caso a Terra fosse plana, toda a sua extensão estaria coberta por um oceano único com uma profundidade de 2.700 metros. Muito embora, durante os seus 4,6 bilhões de anos de vida, a Terra tenha sido submetida incessantemente à ação erosiva da água, do vento e do gelo, sua superfície está longe de ser uniforme. Enquanto os mares eram preenchidos de sedimentos, forças internas semelhantes àquelas que produzem os terremotos e vulcanismos elevavam o pacote sedimentar depositado até a altura dos continentes, produzindo dobras, fraturas e metamorfismo, transformando-se em grandes cordilheiras. E entre essas cordilheiras outros mares surgiam, o que parece ser uma luta entre as forças da elevação e da erosão para formar uma terra de altas montanhas ou extensas planícies é, na realidade, o delicado equilíbrio entre as duas forças que mantém no globo suas conhecidas características. Bem, gente, esse foi o recadinho de hoje. Tá? Espero que tenham entendido. Deem um like e até o próximo vídeo.